Chamando emoção. Se fizermos analogia com um semáforo desagradável, pare, pense, alguma coisa está acontecendo, o que está incomodando, por quê? É esse exercício que a terapia cognitiva comportamental faz através da situação, do registro de pensamentos disfuncionais. Emoção neutra é quando a pessoa não está nem no estado agradável nem desagradável. É muito comum se identificar como um tédio, como um marasmo, uma pasmaceira, algo sem nada interessante para ser feito. E nós temos as emoções agradáveis, que é tão popularmente conhecido como felicidade. De acordo com o Ekman, nós temos as seguintes emoções desagradáveis. Número 1, medo. 2, aversão. 3, desprezo. 4, raiva. Essa é a mais destrutiva. Nós vemos aí os casos de feminicídio, né, acontecendo no Brasil de uma maneira assustadora. Tristeza, depressão, não é a mesma coisa, mas a tristeza é um sintoma da depressão. Surpresa, a surpresa é ambivalente, ela pode ser positiva como negativa, agradável como desagradável, confortável ou desconfortável. E nós temos alegria e felicidade. Então, o Ekman mapeou ao longo de uma pesquisa de várias décadas, no livro A Linguagem das Emoções, essas emoções universais. Agora vamos avaliar dessas emoções, quantas são positivas? Apenas 1,5. Se considerarmos que a gente pode ter uma surpresa positiva, uma festa de aniversário surpresa, por exemplo, a maioria das emoções universais são negativas. Então nós somos, como isso indica que nós somos como espécie herdeiros genéticos de antepassados que sobreviveram graças às emoções negativas. Então, as emoções negativas elas foram funcionais durante vários milênios. Agora, com a superpopulação, o aumento de pessoas, a concentração de renda, a má distribuição de riquezas, os maus tratos, né, que estamos fazendo em função da herança que nós temos com a industrialização, excesso de consumo. Estamos aí afetando até a saúde da vida marinha, né, com o abuso dos plásticos e tudo mais, resíduos que não são biodegradáveis. Estamos num processo de mudança. Então, muitas vezes as pessoas chegam até a mim, os meus estudos, e falam: eu sou ansiosa, ou me sinto triste, puxa, eu tenho tudo, mas por que eu me sinto assim? E até uma culpa, como se ela fosse a única pessoa do planeta assim, e não é. Nós somos herdeiros, mesmo as pessoas mais positivas, elas têm esses momentos assim mais marcados com essas emoções. E é saudável que se tenha essas emoções, porque sem isso a gente não consegue ter empatia por pessoas que sofrem até mais do que a gente. O desafio é regular essa emoção. Por isso que os meus professores e autores, escritores, eles não gostam de usar a palavra negativa ou positiva. Porque, por exemplo, uma ansiedade, uma certa vez uma mãe trouxe uma adolescente, porque a adolescente estava muito ansiosa. E a minha função, de acordo com essa mãe, era que eu tirasse a ansiedade dela. E depois, analisando o caso, eu compreendi que a ansiedade da filha era super funcional. Então, é uma reação autoprotetora, psicoprotetora mesmo, de sobrevivência, né? E as mulheres são mais predispostas à ansiedade porque intuitivamente elas são mais frágeis fisicamente do que os homens, né? Então, nem toda emoção negativa é disfuncional. A questão que a gente analisa é qual é a relação com o meio, o contexto dela e também a intensidade. Às vezes a gente reage emocionalmente de uma maneira muito intensa a uma situação que demandava
uma forma mais discreta, né, de reação, né? Então, é isso que nós chamamos de assertividade. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar, certo? É normal a ansiedade, é positiva a ansiedade. O problema é o excesso, como tudo na vida, ou até a falta. A falta de ansiedade é mais perigoso do que o excesso de ansiedade. Desculpa, porque sem ansiedade a pessoa não tem medo de perigo. Então, ela não se protegeria nunca, se arriscaria sempre, né? A gente vê o caso das crianças hiperativas e impulsivas, a dor de cabeça que é para os pais. Por quê? Porque elas não têm nenhuma noção de perigo. E isso, por si só, é um perigo. Então, nós temos uma outra pesquisadora, a Bárbara Fredrickson, que se dedicou, ela não se conformou em ter apenas a felicidade, ela vem se dedicando há mais de 20 anos no estudo da positividade, certo? Que nós já detalhamos no vídeo 4, nos vídeos anteriores. Então, aqui eu só estou recapitulando, certo? Porque eu estou esperando esse outro vídeo ser postado, e a informação vai ficar repetitiva, mas quem sabe, né? Uma outra forma de falar nunca é demais. Então, nós temos emoção agradável, surpresa, surpresa positiva, alegria, esperança, curiosidade e interesse, inspiração, diversão, orgulho bom, gratidão, serenidade, amor, que eu gosto de resumir como êxtase existencial. Pessoas que são felizes com a vida, destacar. Por que é mais difícil a gente memorizar momentos positivos e perceber emoções positivas? Porque as emoções positivas, elas são mais brandas. E quando a gente fica muito habituado, a habituação a emoções muito intensas, fortes, passionais, a gente não percebe a brandura, a delicadeza das emoções positivas. Elas são por si só mais sofisticadas, né? Então, por isso que é importante, no exercício da psicoterapia positiva, identificar, mapear e descobrir o que tipo de emoções positivas que a pessoa mais vem sentindo nas últimas semanas e quais emoções ela gostaria de ativar com mais frequência. E isso aumenta a saúde e o bem-estar. Ela se dá conta que ela tem muita coisa boa, mas está num subaproveitamento. Então, nós utilizamos o foco atencional, começa pelo quê? Desacelerar. E a tolerância ao tédio. Isso aqui é bastante trabalhado. Garra, a questão do planejamento factual, de maneira gradual e progressiva. Então, se começa sempre de uma maneira muito modesta, né? Ao contrário do que as pessoas fazem comumente. E o terceiro eixo de trabalho é a positividade. O que a gente usa como positividade, a técnica da grafoterapia, através do diário da gratidão. Então, das emoções positivas, a gratidão é a que mais ajuda a flexibilizar as crenças e ativar crenças funcionais. E nós temos como apoio, como eu pego muitas pessoas assim que gostam de ler, que gostam de livros, estudantes de concurso público. Então, biblioterapia e videoterapia positiva. Isso também a gente estuda. E para que serve isso? O objetivo maior é ter uma reserva. É como uma caixa d'água numa casa. Se você tem uma caixa d'água maior ou uma de reserva, isso te assegura nos casos de ausência de água, de falta de água. Então, é uma reserva. Quanto mais registrarmos em nosso cérebro experiências positivas e até neutras, maior será a força e a resiliência para vencer os momentos difíceis da vida. Porque, de acordo com o que é a vida é um ciclo vital. Nós nascemos,
nos desenvolvemos, reproduzimos ou não, né? Envelhecemos e morremos. Esse é o ciclo da vida. E quanto maior for a experiência positiva, a reserva de memórias positivas, melhor tende a ser a maturidade até o final da maturidade, que é a plenitude, que é o envelhecimento saudável. Então, a maturidade, ela está além da adultidade, porque a adultidade a gente é inexperiente ainda, precisa experienciar, precisa errar, acertar ao acaso, né? Mas lá na colheita, lá depois dos 45 anos, 50 anos, que começa uma reflexão maior sobre a vida, né? E a pessoa começa a colher aquilo que ela plantou ao longo da vida, em termos de hábitos, em termos de investimentos nos seus relacionamentos, e isso é muito importante. Hoje a maior causa de doença não é a questão genética, é a questão epigenética, são os hábitos, os pequenos hábitos do dia a dia. Então é esse olhar clínico que fazemos graças à psicoterapia positiva, de uma maneira científica e bastante didática. Pelo menos tentamos. E a postagem desses vídeos é uma tentativa apenas. Obrigada pela atenção. Até o próximo encontro.